a natureza missionária da igreja. A igreja faz missões indo, orando e contribuindo. Mas cada parte dessa tem que ser recheada pelo amor e pela convicção de que é Jesus que transforma vidas. É Jesus que transforma vidas. Vamos repetir toda essa frase, vamos lá? É Jesus que transforma vidas. Amém, irmãos. Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Os irmãos poderão ler na versão que os irmãos têm e poderão ler também na Nova Versão Internacional, é a versão que eu uso, e poderão então acompanhar o texto. Qualquer das versões, ou a sua, ou a que eu uso, com certeza falará ao seu coração e também à sua vida. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, traz, Senhor, esse sentimento de missões, não apenas em ofertar, mas em fazer missões, na prática. Senhor, desperta cada um de nós que aqui estamos para nos envolver na prática de missões, e que Tua graça redentora, salvadora, orientadora esteja sobre nossas vidas, para que entendamos que não existe apenas 600 e poucos missionários, existe muito mais do que 600 e poucos, porque cada cristão deve ser um missionário, no nome de Jesus. Amém. Amados, esta fase da história começa na vinda de Jesus ao mundo. Nele está a última manifestação de Deus em relação ao homem. Depois de Jesus, nenhuma outra manifestação tão especial como a vinda de Jesus pode ser marcada para a história do homem. Jesus divide a história do homem antes de Cristo e depois de Cristo, e é necessário entendermos essa verdade. Ele, Jesus, suportou o julgamento sobre si mesmo e abriu o caminho de todos os homens com acesso a Deus. A esperança do Antigo Testamento sobre o Messias já tinha acontecido. Jesus já tinha raiado, já tinha aparecido. Deus em Cristo fez morada entre nós. Amém, irmãos? Nós vamos ver isso em dois textos da palavra de Deus. Primeiro texto de João 1,14. Aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra se tornou carne. No Evangelho de João, nos primeiros versículos, os irmãos sabem que o verbo, a palavra, se tornou carne. Então, a palavra, o verbo, o Logos, se tornou carne e viveu entre nós. Segundo texto ainda de João: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O tornou conhecido. Jesus tornou Deus conhecido. Jesus tornou Deus conhecido. Isso é que devemos divulgar. Jesus, ele então demonstrou que Deus como que armou tendas
sobre nós, Ele tabernaculou entre nós. E essa é a nossa mensagem, irmãos. Afirmar que o nosso Senhor Jesus é Deus em nossas vidas. É Deus em nossas vidas. É aquele que está conosco diante de qualquer dificuldade, de qualquer empecilho. Jesus está conosco. Se pregarmos a palavra de Deus. Se pregarmos a palavra de Deus. Amados, esse é o nosso querigma. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa mensagem. Que Jesus é Deus e Deus de salvação. Amém, irmãos? Está muito fraco esse amém, mas não vou pedir para dar mais amém não. Primeiro ponto. Foi-me dada toda a autoridade. Quem foi que disse isso? Jesus. Foi-me dada toda a autoridade. Esse fato mostra. Vamos voltar para o texto, só para destacar. Aí está bom, Saulo. Então Jesus aproximou-lhe e disse: foi-me dado o quê? Aonde? Portanto, vão e façam discípulos de as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, irmãos, é importante porque esse texto nos mostra que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Esse fato desse texto é extremamente importante porque o Cristo ressurreto nos dá a alegria de uma mensagem poderosa que nós devemos levar a todos os homens, que eu devo levar a todos os homens, que Dene deve levar a todos os homens, que Mário deve levar a todos os homens. Essa não foi a mensagem apenas para aqueles discípulos lá do começo. Não, essa mensagem é para a igreja do século 21. É para nós. Primeira Igreja Batista em Caruaru, no século 21. Para as nossas vidas. Irmãos, irmão Eli, a gente tem uma mensagem poderosa, alegre e feliz para transmitir. Nós temos, irmão Ciron, uma mensagem alegre e maravilhosa para transmitir. A verdade que em Cristo e só em Cristo há salvação. Em Cristo e só em Cristo há salvação. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo é conhecidíssimo de todos nós aqui. O problema é que quando a gente decora um versículo, a gente esquece do valor das palavras deste versículo. Amados, não é o fato da autoridade em si, é importante, mas é o portador dessa autoridade. Quem é o portador da autoridade máxima? Quem é? Quem é, irmãos? Jesus, Ele é o portador dessa autoridade máxima. O seu nome há poder. Ele está acima de todos os nomes. Não existe nenhum nome que se aproxime do nome de Jesus. Nenhum nome. Aquele que sofreu, aquele que foi crucificado, que foi morto, mas Deus o ressuscitou. Amém, irmãos? E concedeu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade foi entregue ao Senhor. Dessa forma, o mundo visível que nós vemos aqui, o invisível, está sob o domínio de Deus. Os céus e a terra. Foi arrancado do diabo esse poder e cedido a Deus. O humilhado é exaltado. Jesus, o Todo-Poderoso. Vamos dizer juntos, vamos lá? Jesus, o Todo-Poderoso. Ele tem toda a autoridade. Não é minha autoridade, não é sua autoridade. A autoridade suprema é de Jesus sobre tudo e todos, sobre essa igreja, sobre o mundo. Só Jesus tem essa autoridade. O Senhor Jesus recebeu autoridade total para governar como Rei dos Reis. Nada escapará às suas mãos.
Os olhos do Senhor tudo vê, tanto no céu como na terra. Irmãos, essa verdade da palavra de Deus deve ser vivenciada por nós. Nada escapa às mãos do Rei dos Reis. E a segunda expressão: nada será desapercebido diante dos olhos do Senhor Jesus. Nada. Portanto, irmãos, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: portanto, vão e façam discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. É importante entender, irmãos, que a palavra vão indica sair de algum lugar para levar a mensagem maravilhosa a todos os homens. E eu gosto da minha versão, porque o ide dá a ideia de que alguém obedeceu o ide, mas quando o texto diz vão, mostra que toda a igreja, eu e vocês, todos nós, fomos enviados para fazer missões. A irmã Patrícia diz: vamos orar pelos missionários. Pronto, eles são missionários lá, mas nós somos missionários aqui. Nós somos missionários aqui. Isso caracteriza o caráter apostólico da igreja, que foi enviada ao mundo. A igreja que não faz missões não pode dizer-se igreja. A igreja que não faz missões não pode dizer-se igreja. Missões, eu já falei aqui milhares de vezes, é a coisa mais importante da igreja. Missões é a coisa mais importante da igreja. É interessante que o nome apóstolo aqui não é para pessoas isoladas, mas sim para a comunidade de fé, a qual chamamos igreja. E a obediência a este chamado é que faz da nossa igreja uma igreja missionária. O movimento dos discípulos de Jesus rumo aos homens. Meu parente, meu filho, meu pai, meu irmão, meu marido, minha esposa, são pessoas que ainda não encontraram Jesus, precisam encontrar Jesus. E nós não podemos dormir tranquilamente sem saber que essas pessoas estão com Jesus. Sem saber que essas pessoas estão com Jesus. É necessário, irmãos, eles precisam ouvir a mensagem salvadora de Jesus Cristo. As palavras vão e façam discípulos são as mais importantes desse texto, pois o vão deve ser entendido e estendido a todos, não apenas aos missionários e pastores. Toda a igreja tem a responsabilidade de fazer o quê? Discípulo. Eu e você, eu, irmão Pedro, Elias e Zé, Gessi e Saulo. Essa mensagem, irmãos, não ficou isolada para os discípulos do passado, não. Entendam isso em nome de Jesus. Vão, ide, façam discípulos. Jesus falou, Lúcia, para nós, irmã Maria, vão e façam discípulos. Deve ser entendida para todos nós. No Novo Testamento não existe nenhum discípulo, nem como diz o pessoal no popular, para fazer chá, que não seja batizado e instruído nos ensinos de Jesus. Nenhum, Melina, nenhum discípulo de Jesus que não fora batizado e instruído nos ensinos de Jesus, e levado à responsabilidade de fazer novos discípulos. Amados, aqui está um dos problemas básicos dessa igreja. Que nós herdamos do passado,
até agora. É óbvio que houve discipulado no passado, é óbvio, não estou dizendo que não. Mas boa maioria dos cristãos aqui presentes, eles não foram discipulados. E discipulado não é apenas na sala da EBD, comigo ou com outra pessoa. Discipulado é aquele tete a tete, onde um crente mais experiente, também discipulado, vai até a casa do outro e faz discipulado com ele, que ensina a ele tudo que aprendeu de Jesus, que ensina as verdades de Jesus, que ensina que Jesus é Deus, que ensina que Jesus é Salvador, que ensina quando a pessoa morre, vai para o céu ou vai para o inferno. É necessário entendermos isso, irmãos, porque há crentes com tempo aqui na igreja que não sabem algumas verdades básicas do cristianismo, verdades básicas, elementares do cristianismo. Muitas vezes não fazemos missões, pois esquecemos que fomos alcançados por ela, por missões. Essa igreja, há 94 anos atrás, não surgiu do nada. Não surgiu do nada. Eu creio que não existe nenhum irmão aqui que seja fundador da igreja, mas o fundador da igreja, ou refundador, que teve o início e depois ele veio, ele teve que contar com alguns irmãos para fundar a igreja e construir aquele primeiro templo nosso. Mas por que, irmão Ciron? Porque alguém investiu em missões, alguém cooperou para missões. Essa pessoa nos Estados Unidos não pôde vir, mas aquele irmão pôde vir fazer o trabalho aqui, e não só aqui, mas em várias cidades, até Petrolina. Foi o mesmo que fundou as igrejas no Agreste, no Sertão e em tantos lugares. Por quê, irmãos? Porque alguém investiu em missões, e aquele rapaz aceitou ser missionário, enviado, enquanto outros eram missionários aonde estavam. Irmãos, nós somos frutos de missões. Nós somos frutos de missões. Diga assim para Deus: eu sou fruto de missões. Diga, mas diga sinceramente para o Senhor. Vamos, digam, eu sou fruto de missões. Essa igreja é fruto do trabalho missionário. Esta igreja é fruto da obra missionária. Em terceiro lugar, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ensinei. Ele, o Senhor Jesus, tem um domínio total sobre o mundo. Devemos, portanto, nesse domínio e sendo discípulo de quem domina o mundo, expressar as verdades dele ao mundo, porque ele assim nos ordenou. A obediência é determinada pela relação com o próprio Senhor Jesus, e não por conformar com o mandamento impessoal. A própria intimidade que temos com o Senhor deve nos levar a obedecê-lo. Se temos intimidade com o Senhor, devemos obedecê-lo. Se temos proximidade com o Senhor, devemos ouvir a sua voz. Devemos estar atentos à voz do Senhor, para cumprir o que o Senhor disse para a sua igreja. Você é assim? O irmão é assim, a irmã é assim, nós somos assim. Amados, o grau da obediência de um cristão é revelado pelo grau da intimidade que ele tem com Deus e com a pessoa bendita de Jesus. Se tem um irmão que dá mau testemunho, se tem um irmão que não é um bom cristão, tenha certeza de que este irmão não tem intimidade com Jesus. Se você em algum momento da sua vida está longe do Senhor, longe do que Deus tem para a sua vida, sem fazer o trabalho de discipulado com outras pessoas, e nem testemunhando que você é um crente em Jesus, você não tem intimidade com Jesus. Você não tem intimidade com Jesus.
O grau da obediência revela o grau da intimidade. O texto continua: em todas as nações, mostra a área de autoridade do Senhor. Todo mundo. Eu tenho que ensinar o que Jesus me ensinou. Revela a necessidade dos homens que Deus reivindica, Jesus reivindica para Ele. Jesus morreu por todas as pessoas. Morreu por todas as pessoas. O mandato de Jesus não é apenas para fazer crentes. É importante fazer crentes, mas vai além. É ensinar as pessoas a aprender o que Ele nos ensinou. É um processo que vai mais longe. Não é apenas mudar de religião. Conta-se uma história, irmão Dene, que numa cidade do interior tinha um irmão, cidade bem pequena do interior, aquelas assim, bem pequenininha, né? E ele vinha de cavalo para a igreja, irmã Jaci. Aí ele vinha do cavalo, aí parava na frente de uma igreja católica, não é? E amarrava o seu jumento do cavalo num pedaço de madeira que tinha na frente da igreja católica. Aí alguém levou ele para a igreja evangélica que ficava na mesma rua, irmão Ciron. Aí ele pegou, desamarrou o cavalo da frente da igreja católica e amarrou o cavalo na frente da igreja evangélica da época. Aí fizeram uma pergunta para ele: o que foi que mudou na sua vida? Ele disse: não, mudou é que eu amarrava o cavalo na frente da igreja católica e eu agora amarro o cavalo na frente da igreja evangélica. Foi isso que Jesus pediu de nós. Foi isso que Jesus pediu de nós. Mas infelizmente isso também tem acontecido em nossa igreja. Isso também tem acontecido em nossa igreja, irmã Lila. E isso não pode acontecer. Mateus, ele dá ênfase não à doutrina que pode salvar. Jó já dizia, 42:5 de Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu conhecia a doutrina. Não é tão difícil conhecer a doutrina. Está lá nos escritos, li a doutrina. Mas agora ele tinha uma experiência com Deus, de ver Deus, de Deus agir na vida dele, de quebrar com todos os preconceitos que ele tinha, de mudar a vida dele. Agora a experiência com Deus de Jó era real. Era real. Mas Jesus espera dos seus discípulos que ensinem a obedecer, pois a experiência de salvação está ligada à obediência a Jesus. A obediência a Jesus. Eu queria perguntar aos irmãos agora: que tipo de experiência temos nós com Jesus? Que tipo de experiência temos nós com Jesus? Jesus é apenas, irmã Silvana Paula, algo do passado que a Bíblia escreveu sobre ele, que os evangelistas escreveram sobre ele, e está lá no passado, e não representa nada para o hoje. Esse tipo de experiência que você tem com Jesus. Esse tipo de experiência que você tem com Jesus, Carlinhos. Meu irmão, minha irmã, me perdoe, mas se é esse tipo de experiência que você tem com Jesus, o que realizou coisas lá no Novo Testamento, eu ponho em dúvida e em xeque a certeza da sua salvação. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que tipo de experiências você tem com Jesus hoje? Que tipo de experiência você tem com Jesus hoje? Qual
Qual o tipo de experiência que nós temos com Jesus hoje? E fará sentido para o amanhã, se Jesus tocar as nossas vidas hoje, nesse domingo. Que tipo de experiência nós temos com Jesus? Quarto, e eis que eu estarei para sempre com vocês. Aqui está escrito em inglês, eu não sei muito inglês, mas deve ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele promete a sua presença. Meus irmãos, na Bíblia, a cada desafio tem uma promessa como resposta. Você pode olhar em toda a Bíblia, cada desafio tem uma promessa como resposta. O fazer discípulos, nós temos a garantia da presença de Cristo em nossas vidas. Ou seja, só podemos ter a promessa do Cristo se cumprindo em minha vida ou em sua vida, se cumprimos a missão de pregar a palavra. Se eu não prego, eu entro e saio do lugar como alguém que é um cristão secreto. Irmãos, dificilmente a presença de Jesus vai ser sentida e entendida e vista em minha vida. Após a ressurreição de Cristo, o seu olhar está voltado para o futuro, para a consumação, onde todas as nações tiverem ouvido falar de Cristo. Por favor, irmão Saulo, eu gostaria que todos lessem comigo esse texto. Todos lessem comigo esse texto. Vamos lá? E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Aí tem uma versão que diz: aí virá o fim. Aí virá o fim. Amados, existem muitos sinais da volta de Cristo, é verdade, mas o Senhor colocou como um sinal maior, quando em todas as nações ouvirem falar de Jesus. Ouvirem falar de Jesus. Pois é necessário, irmãos, cumprir a missão que o Senhor deixou para nós. Lá em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é que Jesus está dizendo aí? Todo lugar tem que ouvir a mensagem do Evangelho. Em todo lugar tem que se ouvir a palavra de Deus. Como é que uma pessoa vai entender que Jesus vai voltar se ela não soube nem que Jesus veio? Tem lógica isso, irmãos? Tem lógica isso, decultos? Não tem. É necessário, não que todas as pessoas se convertam, mas que em todos os lugares haja o testemunho da palavra de Deus. Segundo os missiólogos, falta 2.600 povos ouvirem a mensagem do Evangelho. São povos difíceis, onde há barreira religiosa de outras religiões, onde há luta, conflito, onde a língua ainda não se sabe. São 2.600 povos que precisam ouvir que Jesus é o Salvador, que Jesus tem a mensagem de salvação e que Ele vai voltar. Amados, é necessário fazermos missões. Sim, proclamar a verdade de Jesus. A promessa da presença de Cristo sempre concede tranquilidade e confiança renovada a cada dia, em todo o tempo e em todas as circunstâncias, para a realização da obra do Senhor. Na grande comissão, irmão Romildo, não pode deixar despercebida que o foco é Cristo e não as nações. A nossa maior preocupação não é com o mundo perdido,
mas sim com a proclamação do Evangelho da verdade. O que quer dizer com isso? Que tem muita gente se perdendo, é verdade, mas a nossa preocupação é que o Evangelho de verdade, da palavra de Deus, seja apresentada a estes povos. Porque senão, irmã Shirley, nós estaremos produzindo pessoas em massas que não são cristãos comprometidos com Jesus. Para concluir, irmãos, amados e queridos, só podemos ser uma igreja missionária obedecendo à grande comissão. Obedecendo à grande comissão. Aí está a igreja e do lado está o mundo. E como podemos fazer isso? Primeiro ponto, crendo na autoridade de Jesus. Mas nós temos o Brasil inteiro, irmãos, de igrejas batistas repletas de membros que deverão estar envolvidos nessa obra. O grande problema é a falta de conscientização de que somos discípulos de Jesus, que ao recebermos a mensagem, nós nos tornamos apenas crentes também, mas principalmente discípulos de Jesus, que tem a responsabilidade de ensinar em nome de Jesus. Não só missionários e pastores. Terceiro, irmãos, ensinando. Característica do discípulo. Não é possível ser um evangelista sem saber ensinar o Evangelho. Aí é uma via de mão dupla. Eu tenho que aprender e ensinar. Eu venho, aprendo e vou ensino. Eu venho, aprendo e vou e ensino. Há uma reflexão em um texto que diz que nenhum discípulo sabe tudo. Estamos sempre na escola da vida, aprendendo mais e mais do Senhor Jesus. Aprender de Cristo é sempre uma realidade e necessidade do homem. Em quarto lugar, fazendo isso, Jesus sempre estará conosco, ensinando as pessoas, falando de Jesus. E só assim, então, Jesus estará conosco. Lembrem sempre que eu falei, a cada desafio tem uma promessa. A cada luta tem a certeza da vitória. Mas devemos estar na presença do Senhor. Assim, se fizermos de Jesus o nosso conteúdo de ensino, isto traz para nós, irmão Ed, a confiança e a certeza da vitória em Jesus Cristo. Se não, irmãos, nós não podemos afirmar que o Senhor está conosco todos os dias. Nós não podemos afirmar isso se não fizermos a obra missionária, orando, ofertando, indo, porque aqui em Caruaru a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa, é dessa igreja, é minha, é de Marcos, é de Alexandre, é de Arlete. Nós não podemos continuar vivendo como vivemos, passando na frente de casas de pessoas que não conhecem a Jesus, sem dizer nada para ele ou para ela. Curve sua cabeça agora, no nome de Jesus, e ponha em mente a pessoa ou as pessoas que você deseja evangelizar. A responsabilidade do pastor da igreja é e sempre será em preparar o rebanho para que façam a obra de Deus. E também, como ovelha do Senhor, ganhar vidas para Ele. Mas o irmão entenda que o crescimento da igreja não se dará apenas pela presença do pastor, mas pela atitude de cada um de nós. Curvemos nossas cabeças em nome de Jesus e ore. Estabeleça pessoas na sua mente. Comece a orar por essas pessoas.
a quem você deseja falar de Jesus.